Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, retornando um pouco, que nós pulamos o terceiro capítulo sobre teoria e prática científica. Então, nesse capítulo, vamos fazer uma aproximação significativa da ciência como construção do conhecimento, mostrando a formação histórica e a sua construção teórica. Então, quando observamos a prática científica concreta, o que nos aparece de forma mais evidente é a aplicação de atividades de caráter operacional e técnico. Então, aí a aplicação de aparelhamento tecnológico. Então, é aquela visão estereotipada de cientista, né, com o jaleco branco, no meio de um laboratório, exercendo a técnica. Então, nós temos que lembrar, a técnica é a ponta, né, é o final. Atrás da técnica há o método científico, atrás do método a teoria científica e a própria ciência. Então, não nos iludir com aquilo que é aparente. Mas todo, então, esse arsenal, no próximo parágrafo, de técnicas, não é usado aleatoriamente. Ao contrário, ele segue um cuidadoso plano de utilização, ou seja, ele cumpre um roteiro preciso, ele dá uma função de um método. Então, no entanto, não basta seguir um método e aplicar a técnica para se completar o entendimento do procedimento geral da ciência. Este procedimento precisa ainda referir-se a um fundamento epistemológico, que é o fundamento da ciência, que sustenta e justifica a própria metodologia praticada. Então, a metodologia, ela surge, como nós vimos em sociologia com Durkheim. A metodologia, ela surge da teoria científica, e não o contrário. Então, a metodologia ela surge e está a serviço da teoria científica, e não o contrário, a teoria está a serviço da técnica ou da metodologia. Esse procedimento precisa ainda referir-se a um fundamento epistemológico que sustenta e justifica a própria metodologia praticada. É que a ciência é sempre um enlace de uma malha teórica com dados empíricos. Então, essa malha teórica é a constituição da ciência, os dados empíricos é com o que eu trabalho, né? O dado empírico em si, ele não dá resposta. O que vai dar resposta é o trabalho feito com esses dados empíricos. O resultado do conhecimento é determinado pelo objeto exterior ao sujeito, uma visão bem empirista, né? Ao contrário do que conhecemos, é mais expressão da subjetividade do pesquisador do que o registro da objetividade da realidade. Então, a ciência utiliza-se de um método que ele é próprio, que é o método científico. Elemento fundamental do processo de conhecimento realizado pela ciência para diferenciá-la não só do senso comum, mas também das outras modalidades de expressão da subjetividade humana, como a filosofia, a arte e a religião. Então, lembrar lá do próprio processo da filosofia se libertando do mito. Então, o que caracteriza a ciência é esse método científico, como nós vemos aí na tabela e vamos falar mais abaixo. Trata-se de um conjunto de procedimentos lógicos e técnicas operacionais que permitem um acesso às relações causais constantes entre os fenômenos. O método científico pode ser representado, então, pelo quadro. Então, o que está no quadro? Em primeiro lugar, tem o fato. Então, o fato é o princípio. Sobre esse fato, eu vou formular hipóteses. Hipótese é aquilo que é, vamos dizer, entre aspas, uma verdade provisória, né? Então, uma proposição em que eu vou dar uma resposta para dar a causa daquele fato, né? Eu vou para a experimentação dessa hipótese. Então, aí eu vou usar a técnica, eu vou usar que vem do método, que vem da teoria, e vou aplicar aquele fato, né? E a aplicação vai basear-se na hipótese. Se a hipótese for comprovada, nós vamos ter uma lei, né?
E de leis mais gerais vai formar a teoria, que de hipótese universal vai formar um sistema, né? E depois nós vamos ver o conceito de cada um. Se a hipótese não é confirmada, volta-se novamente a experimentá-la ou reformula-se a hipótese para dar a solução. Então, é aquilo que nós estudamos lá no primeiro grau, quando em ciência vai se falar de que houve época em que falava-se que a carne apodrecida é ela que produzia vermes, né? Ela que produzia isso. Então, o que acontece? Um cientista vai, coloca a carne num recipiente com rede, a mosca não põe os ovos, não dá verme. Então, esse processo vai se chegando aí. Vai se chegando a ver o quê? Como é realmente que acontece a produção aí no caso da vida, né? No caso aí da vida. Então, é assim que vai se tratando e trabalhando a ciência. Sobre hipóteses, eu vou confirmando ou não, na medida que essa hipótese é confirmada, ela se torna tese e aí vai virar patrimônio da ciência, né, em questão, tá? Ao trabalhar com o seu método, a primeira atividade do cientista é a observação dos fatos. Inicialmente, essa observação pode ser casual e espontânea. Por exemplo, todos nós vemos cotidianamente objetos largados a si mesmo, cair no chão, etc. Aí vem toda a intuição da lei da gravidade, aquela coisa toda. Então, a observação é fundamental. Então, nós devemos partir de fatos, né? E ao construir, por isso, todo o processo de quando vai se realizar a monografia, mas também a redação, a primeira coisa quando se faz o brainstorm, quer dizer, faz essa tempestade cerebral, é a obtenção de fatos para dar o sustentáculo àquela dissertação que eu estou montando. Tá? Mas os fatos não se explicam por si só, né? Então você pode pegar uma relação estatística de um determinado acontecimento e dar 1000 interpretações em cima daquilo, né? Então eu preciso da teoria para verdadeiramente aplicar aos fatos, através de uma metodologia, para realmente obter alguma coisa. Então vamos lembrar nesse ponto de Durkheim. Então, muitas pessoas viram as estatísticas dos suicídios. Na medida que Durkheim aplica a teoria sociológica montada, que ele já tinha montado pela regra do método sociológico, que advém da solidariedade, ele conseguiu aí interpretar o suicídio de uma forma verdadeiramente científica, demonstrando que o suicídio é um fato social, né? Então, é assim que deve ser realizado o processo, porque senão esses fatos, como vai dizer aqui, na realidade não existem fatos brutos, né? Quando observamos os fatos, já estamos problematizados. Então, nós nunca sabemos a profundidade do fato. O que nós analisamos é como ele se manifesta a nós. E também tem a nossa própria posição diante do fato. Como eu olho aquele fato, né? Como eu observo, e eu vou observar aquele fato com o arsenal teórico que eu tenho. Então, muitas maçãs caíram no mundo, mas aquela que caiu na cabeça de Newton, ele conseguiu ter, pela própria visão que ele tinha, formular a lei da gravidade. Então, não importa o fato somente, importa também a posição do observador diante daquele fato, tá? E aí sim eu começo a formular ciência, tá? Por isso não basta ver, é necessário olhar, quer dizer, ter algo extremamente aprofundado sobre aquilo e não ficar na aparência. E para tanto é preciso estar problematizado, e a presença do problema é de ordem racional e lógica.
O problema se formula então como a questão pela causa dos fenômenos observados, que é a visão da própria ciência. Então eu tenho que buscar a causa, né? Qual a relação causal constante entre eles, entre os fenômenos? Aí entra a ação novamente, o poder lógico da razão. A razão, como a sua criatividade, formula uma hipótese, ou seja, propõe uma determinada relação causal com uma explicação. Provisória, mais explicação. Tá? Essa relação causal é a alma de todo método científico, é a alma de todo o processo da ciência. É assim que nós vamos trabalhar pelo resto da vida. É sempre ver a relação causal entre fenômenos, tá? Se nós vamos por via quantitativa ou por via qualitativa, como vemos em Weber, mas da mesma forma, se eu vou buscar o sentido da ação humana, eu vou buscar a relação causal também, só que essa causa não está no exterior, mas está no interior da pessoa. Mas sempre há esse processo. E aqui eu queria abrir um parênteses para falar sobre avaliação, né? Então, para a gente dar uma palavra definitiva sobre isso. O processo de avaliação, a gente vai avaliar exatamente essa estrutura lógica de raciocínio, a concatenação lógica de fenômenos observados ou de fatos em que o aluno tem a teoria e aí vai se avaliar o quê? Qual é o objetivo da avaliação? O objetivo da avaliação é ver exatamente isso. O aluno consegue fazer relação causal entre fenômenos? Tá? Vocês vão ver que agora vem conceito de hipótese, conceito de lei. Então vai ficar perguntando assim numa prova. O que é lei? O que é hipótese? O que é tese? Isso daí não leva a lugar nenhum. Então nós não somos uma HD de computador que só fica acumulando conhecimento. Então o próprio decreto Ptantotius do Concílio Vaticano II vai falar que aquele que é o aluno de teologia, no caso, tem que estabelecer a relação entre os conceitos, entre aquilo que é formulado na própria ciência teológica, no patrimônio da revelação. Então, isso nós vamos fazer o resto da vida. Então, primeira coisa, quando se estabelece um tema, tá? Quando se estabelece um problema, quando se coloca um fato a ser observado, tá? Quando se coloca um documento, quando se coloca um texto, primeira coisa que o aluno vai ver, qual a relação que já está ali presente, né? O que está estabelecendo? Porque na medida que se coloca uma questão, já existe uma relação proposta ali. Então, ou se está solicitando, ou se está propondo. Então, ou o professor, isso não só na medicina, qualquer disciplina assim, ou ele já coloca qual é a relação, e vai falar para o aluno analisar a relação causal entre fenômenos, ou ele pede que o aluno, pressupondo que ele já tem um conhecimento básico, ele explane um processo relacional numa prova, tá? Na medida que eu topo diante de uma questão, a primeira coisa que eu tenho que ver é a pergunta: qual é a relação que está ali proposta? Qual é o estabelecimento para ser proposto ou para ser pedido? Ou qual é o problema que muitos alunos estão enfrentando? É simplesmente, como a gente já falou outra vez, ele não lê o estabelecimento da relação proposta. E aí o que o aluno quer fazer? Ele quer estabelecer o que ele acha, mas não compete ao aluno aqui estabelecer. O estabelecimento é em vista do aproveitamento da matéria. Então, a matéria é dada, a matéria é proposta, e aí o professor vai avaliar aquilo que o aluno abstraiu ou conseguiu abstrair daquela matéria proposta, tá? Então, o aluno querer ele colocar aquilo que ele acha, que é aquela mania, eu vou colocar aquilo que eu sei. Não tem problema colocar aquilo que sabe, mas coloca aquilo que sabe em torno da relação dada. E não colocar aquilo que sabe simplesmente desconsiderando
aquilo que foi proposto, tá? Não se leva muito a ferro e fogo a correção, principalmente em primeiro ano de filosofia. Porém, isso deve ser levado em conta. Ainda a igreja no tanto dias vai colocar que o modelo de estabelecimento de relação é São Tomás de Aquino. Então, só pela visão de como a estrutura da Suma Teológica, ou Suma Contra os Gentios, etc., como ele estrutura a forma de raciocínio, estabelecendo a questão, depois colocando os arrazoados daqueles que propõem, e ele vai refutando a cada um, e depois ele conclui. Então, e vai fazendo isso relacionando de acordo com aquele que ele chama o filósofo, que é Aristóteles, tá? O filósofo das 9 categorias. Então, ou nós entramos nisso e aprendemos a ler aquilo que é proposto e vemos qual é a relação que está aqui proposta diante de mim, qual é o que se pede a mim com relação a esta relação, com a análise dessa relação proposta. E aí sim eu vou estabelecer. Quanto mais se vê profundidade de análise, em que o aluno, ao realizar a sua resposta, você percebe que ele entendeu a relação proposta e ele, na sua resposta, ele colocou o sustentáculo, ele colocou o embasamento da sua resposta com teoria, com aquilo que foi aprendido, e ele demonstra que ele entendeu, porque ele viu e ele conhece a articulação da teoria, e ele consegue responder dessa maneira. Então aí sim nós podemos falar que o aluno, ele atingiu o objetivo proposto, tá? A primeira análise é essa. A primeira análise é estabelecimento. Segunda análise, no estabelecimento da relação, na análise dessa relação, o aluno teve conteúdo de argumentação, ele teve base de argumentação. Esse é o segundo ponto. Tá? Agora, quando falta o primeiro e quando falta o segundo, aí não tem condição de análise. Não há como tirar, como a gente diz, água da pedra. É impossível. Isso é o mínimo para depois o aluno ter uma posição verdadeiramente científica, objetiva, na análise dos fatos e na análise daquilo que lhe é proposto. Senão, nós corremos o risco de formar pessoas que não vai conseguir articular conhecimento, não vai conseguir propor aquilo que é a própria revelação para as pessoas, e aí não vai ajudar ninguém, né? Então, nós temos que levar a sério este processo, que é algo que a igreja pede em primeiro lugar e que é exigência da própria ciência, né? Por isso a mesma coisa. Então, continuando o texto aqui. Hipótese, proposição explicativa provisória de relação entre fenômenos a ser comprovada ou infirmada pela experimentação. E se confirmada, transforma-se em lei. Então, nós já falamos sobre isso, né? Formulada a hipótese, o cientista volta ao campo experimental para verificá-la. Então, no caso nosso, obviamente, a hipótese é o que a gente chama, no nosso pequeno projeto de ideia central. Eu não vou a campo, porque não é o caso de filosofia e teologia ir a campo para fazer esse tipo de experimentação. Mas eu vou no caso aí da bibliografia. Então, provar e comprovar a minha hipótese e verificá-la no caso, é ir ao campo bibliográfico, tá? Agora, se eu não consigo articular bibliografia, como que eu vou analisar para construir uma monografia? Aí vem aquela história, monografia, já ouvimos isso no passado, monografia é uma coxa de retalho.
Então você vai pegar várias coisas, alinhar, vai construir. Isso não é o caso, quer dizer, não é só uma justaposição de conceitos ou justaposição de teorias. Nós temos que articular essas teorias, ver aquilo que nós já falamos, a concatenação lógica delas. Então tem aluno que acha que ter vários e vários bibliografias já é a garantia. Não, ter várias bibliografias é necessário e obrigatório. Agora a pergunta que vai se fazer, como você vai articular isto? Para comprovar. Outro problema também é começar a ter várias bibliografias e não ter nada a ver com o tema. Tá? Então não tem nada a ver com o processo. Então aí já é outro problema que tem que ser resolvido. Então eu tenho que articular conhecimento, mas sempre em função do tema a que eu me propus explanar. Tá? Senão eu corro o risco de fazer algo totalmente infundado. Se confirmada a hipótese, tem-se então a lei, tá? E essa lei ela vai ser incorporada à teoria científica então, como vai ser falado mais para frente. Quando se faz um doutorado, o objetivo maior é fazer realmente isso. O objetivo do doutorado é estabelecer uma lei, uma proposição científica comprovada, para isso ser assumido pela teoria científica então. Então, a gente sempre fala do tijolinho, né? É um tijolinho que eu coloco no grande edifício da teoria científica proposta, tá? A lei científica, então, enunciada, essa lei científica é o enunciado de uma relação causal, novamente isso aqui, constante entre fenômenos, ou elementos de um fenômeno. O que quer dizer o constante aí? Se eu proponho uma linha de raciocínio que ela é correta, ela é comprovada, todas as vezes que eu aplicar essa mesma lei do raciocínio, ela tem que ser acontecer da mesma forma, tá? Quando se descobre algo novo, é aí que se revoga a teoria antiga, como foi o caso de Einstein e Newton, né? Então Einstein, quando propõe a teoria geral da relatividade, ele vai e contesta aquilo que foi a formulação das leis de Newton. Então é a mesma coisa, mas aí é comprovado isso. E Einstein morreu e muitas coisas que são vistas hoje comprova no empírico aquilo que ele intuiu pela lei geral da relatividade, por exemplo. Mas aí é incorporado à lei. Por outro lado, pode-se ocorrer ainda várias leis referentes a vários setores do fenômeno que têm a possibilidade de, por sua vez, ser unificada numa lei mais abrangente. Essa lei mais abrangente é a teoria. Então, o que é a teoria? É o conjunto de concepções sistematicamente organizada, síntese geral que propõe explicar um conjunto de fatos cujos subconjuntos foram explicados pelas leis. Então, o sistema, conjunto organizado cujas partes são independentes, obedecendo a um único princípio, entendido este como uma lei absolutamente geral, uma proposição fundamental. Então, os dois momentos, o momento experimental e o momento matemático. Então, a fase indutiva do método, enquanto no momento matemático, e a ciência constrói em sua fase dedutiva. Indução e dedução são duas formas de raciocínio, isto é, procedimentos racionais de argumentação e justificação da hipótese. A dedução do geral para o particular, a indução do particular para o geral. Então, eu posso pegar uma experiência particular e assumir para o geral, ou pegar do geral e aplicar no particular, no caso da dedução, tá? Então, ocorre um processo de generalização pelo qual o cientista passa do particular, então, para o universal. Então, a indução é esse procedimento lógico pelo qual se passa de alguns fatos particulares a um princípio geral. Trata-se de um processo de generalização fundado no pressuposto filosófico de determinismo universal. Então, a maioria das ciências trabalha desta forma, né?
em função do conhecimento de que todos os homens são mortais, conclui que determinado homem que encontro vai morrer. Então, esse é um processo de dedução. Então, para um caso particular, eu pego o geral daquilo que é a ciência em si, tá? A ciência trabalha, pois, no raciocínio indutivo e com raciocínios dedutivos. Quando passa dos fatos às leis, mediante a hipótese, está trabalhando de forma de indução. Quando passa das leis às teorias, ou destas aos fatos, está trabalhando de forma dedutiva. Então, a produção da vacina contra o coronavírus é uma dedução, mas que está incorporando conhecimentos novos de modo de testagem para aplicar aquilo que a lei geral da formação de anticorpos para propiciar a defesa contra o vírus, só que está criando vírus de forma artificial, não pegando um pedaço do vírus morto para criar. Então, ao mesmo tempo que pega aquilo que é a teoria geral, já proposta para aplicar para esse caso particular, esse caso particular, de acordo com a complexidade dele, está forçando os cientistas a encontrarem outros caminhos para a formação da vacina, por exemplo. Então, isso daqui é o que demonstra este processo. E isso daí vai ser incorporado à ciência, vai fazer parte da teoria, vai fazer parte do sistema, e aí vai fazer parte do sistema geral da própria ciência médica, por exemplo. Com esse método, a ciência teve pleno êxito na era moderna. Esse sucesso explicativo foi reforçado pelo poder em manipular o mundo mediante a técnica, com a sua formação e o desenvolvimento a ela responsável direta. A ciência se legitimou assim por sua eficácia operatória, com a qual forneceu aos homens recursos reais elaborados para a sustentação de sua existência material. A técnica serviu de base para a indústria, para a Revolução Industrial, que ampliou sobremaneira o poder do homem em manipular a natureza, que é o que está acontecendo agora também. E como pensar o processo da teologia, por exemplo, né? Do próprio Deus. Então, não vou colocar Deus dentro do tubo de ensaio. A relação causal vai ser com o fato que representa aquilo que é a própria revelação. Então, nós trabalhamos em teologia com aquilo que é o processo de revelativo e com aquilo que é a intervenção de Deus na própria história. Só que religião é diferente de ciência no caso. Então, o sistema aí, ele engloba o todo. Não existe nada mais geral do que religião, né? Então, aí nós conseguimos ver desta maneira. Então, tenhamos isto à frente, tá? Para que nós possamos ter. Agora, aplica tudo isso com relação também ao processo avaliativo e ao processo da sua própria monografia, do seu próprio projeto de monografia, para que isso daqui não fique na teoria, mas a concatenação lógica, qual é o fato que eu parto, qual é o objeto material, qual é o objeto formal, qual é o olhar sobre o objeto material que eu tenho. Então, esses elementos precisam ficar claro para que montemos um projeto de monografia lógico, para aí a própria monografia ela ser bem feita, né? O Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduz à vida eterna.